Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Tesouro Direto com ganhos turbinados. Excepcionalmente, nós estamos aqui na segunda-feira, no horário parecido que a gente costuma fazer na quinta-feira, mas o nosso super especialista de Tesouro Direto vai estar levando seu conhecimento para outros lugares. Tem uma palestra no Sebrae, não é isso, na quinta-feira? Exatamente. Estou viajando amanhã, volto no domingo, vou ficar dando palestra lá no Rio Grande do Norte, pelo Sebrae, encontrar o público lá do Sebrae. E tem a inscrição está aberta ainda, o pessoal que está assistindo pode participar, o pessoal até, muitas vezes do Norte e Nordeste não tem muita palestra presencial, a gente até recebe alguns pedidos disso. Então, eu acredito que é um evento aberto para associados do Sebrae e, na verdade, o público, né, são empresários, faturam aí mais ou menos até 3 milhões, né, de nada a 3 milhões, que vai ser o público-alvo da palestra. Entendi. Então, vou falar de cenário econômico, vou falar de investimento, vou até falar um pouquinho de Tesouro Direto na palestra. Certo. Então, por isso, o Alan está aqui hoje, porque na quinta-feira estará disponível, mas a gente vai exibir o programa novamente na quinta-feira, às 14h, que é o horário normal do programa. E hoje você trouxe uma coisa bem interessante para a gente, para compensar aí sua ausência, que é um cálculo de comparação entre os investimentos de bolsa e os títulos de tesouro direto, porque com as quedas aí da taxa de juros, muita gente já começa, que às vezes nunca investiu em bolsa, mas começa a ficar curioso, querer pensar em investir um pouco em ações, achar que começa a valer a pena o risco. A gente teve o Ibovespa batendo, né, recordes atrás de recordes de máximas aí nos últimos meses. Vamos dar uma olhada? Você trouxe uma tabela aqui pra gente? Então, olha só. Vou olhar por aqui. A gente vai pedir para a produção colocar. Tá aí no ar para vocês já? Olha lá, que legal. Então, eu fiz a rentabilidade, não é ao ano, é ao período, ou seja, desde o dia 2 de janeiro, 1º de janeiro não teve mercado, 2 de janeiro até sexta-feira passada, última sexta, né? Praticamente até hoje, porque hoje a gente ainda não fechou o mercado. Sim. Tá, então, eu fiz a rentabilidade acumulada só para 2017, Verusca. E destaque aí a Bolsa. A Bolsa enfim, é a estrela aí dos investimentos. Sim, esse ano está indo super bem. Exatamente, né? Em 2017. Então, veja, o acumulado, né, o Ibovespa, que é uma média da Bolsa, deu 28,20%. Mas olha como a renda fixa, ela está indo bem também. Olha que interessante. Tesouro pré-fixado 2023, 19,24. É uma excelente rentabilidade. Sim. A gente está falando aí em Selic hoje a 8,25 ao ano, e eu estou falando de uma rentabilidade em 2017. O ano nem terminou ainda, né? Quase 10 meses. 19,24. Depois a gente vai para o Tesouro IPCA+, 2024 NTN-B principal. Rentabilidade de 16,52. Depois, um pouquinho mais longo, a rentabilidade 15,11, né? O que é interessante é que o 2024 ele deu mais do que o 2035. Apesar do 2035 ele reagir mais a variações na taxa de juros. Sim, você sempre fala, né, que até os títulos mais longos são mais arriscados. Isso, exatamente. Mas o que foi muito interessante, eu posso explorar isso em outro programa, a taxa de juros mais a curto prazo, ela caiu mais do que a de longo. Então, o que aconteceu? Afetou mais o título de 2024. Por isso que, apesar do de 2035 ele ser mais sensível a variações na taxa de juros, que foi aquele programa lá que a gente fez da tal da Durex, com aquela super tabela, sim, esse papel ele reagiu mais porque a queda foi mais acentuada nesse papel do que no outro. Certo. Então, esse movimento não necessariamente é mais natural que seja sempre assim, os pré-fixados sempre ganhando do NTN-B. Não necessariamente. Não necessariamente. Dá para falar de um rumo mais comum ou não tem? O mais comum é pegar aquela tabelinha que a gente fez mostrando o risco de cada papel, mostrando quanto cada papel é sensível a variações na taxa de juros. Ali dá para ter uma ideia do ganho. Mas o que aconteceu, né? Aqui o pré-fixado ele bateu esse pós-fixado mais longo
Por quê? Porque a queda da taxa de juros nesse papel foi mais acentuada. Agora, o que é interessante nisso tudo, o Verusca, né? Depois aqui, lógico, mais conservador, os tesouros Selics, com ganhos menores. Sim, mas aí quem compra já sabe que não tem a possibilidade de ganho muito alto, vai ser ali acompanhando a taxa de juros. A taxa de juros está baixa. Perfeito. Agora, o que é mais interessante, e aí eu quero deixar um recado aqui para os investidores, para quem está assistindo. Olha isso daqui, Verusca. CDB 80% CDI, que é mais ou menos o que Banco Grande paga aí num CDB. 6,74. Olha isso daqui, ó. Perde de todo mundo, né? Porque tem gente que tem um receio de sair dos investimentos de banco ali com o gerente por causa de risco, mas mesmo o Tesouro Selic, que é super conservador, pagou mais, né? Exatamente. E outra, né? Mas tem o banco, não vai quebrar, tem o FGC, mas se o Tesouro quebrou, o banco quebrou antes. Muitas coisas quebraram no país tudo já quebrou. até o Então, assim, Tesouro. enfim, eu acho que se você manter uma aplicação financeira num banco é perder dinheiro. Deixou lá num CDB de bancão, principalmente banco grande, banco né? Porque grande. eles não costumam pagar mais do que 100% É perder do CDI, dinheiro. é difícil. Então, assim, investimento, pega o teu dinheiro, vai para uma corretora, e aí você vai entrar no site da corretora e é um shopping center financeiro. Você fica, né, maluco lá com tanta opção e com opções muito boas. E opções com uma boa relação risco-retorno, como a gente acabou de ver. Quer dizer, qualquer papel do Tesouro, do mais conservador ao mais arriscado, bate de lavada aí um papel, um CDB de um banco grande. Depois, eu posso fazer um comparativo, né? Aliás, eu vou deixar aqui já para o programa que vem, estender esse comparativo de rentabilidades para, né? A gente pode colocar dólar, pode colocar CDB de banco. De bancos pequenos, tem alguns pagando 118, 119, que a gente até fala que a gente tem um outro programa aqui só sobre renda fixa que engloba os CDBs, que nós até costumamos falar para procurar bancos menores, quem quer o CDB, porque eles pagam mais. Então, acho legal trazer isso para o pessoal também ver essa comparação de como estão os ganhos até aqui. Com certeza. E com certeza vai ser maior do que os CDBs de bancos grandes e mais em alguns casos Tesouro Direto ainda ganha. Vai bater, vai ganhar. Quer dizer, para o que aconteceu no ano de 2017. Sim. Então a gente viu lá que uma LTN 2023 e um papel que muita gente aqui, muitos analistas aqui da casa e eu também gosto bastante, é o NTNB Principal 2024, que também teve um desempenho muito bom, se eu não me engano, né, próximo aí a 2024 foi 15,11%. 15,11% em 2017. Se a gente analisar, Verusca, 2016, aí quem investiu a partir de 2016, aí a renda fixa deu um show. Aí, considerando 2016, eu vou fazer essa conta, mas quase certeza que bateu bolsa. Então, também tudo depende aí do período. Quem comprou em 2016 se deu muito bem. Mas ainda 2017 está muito atrativo. E quando a gente fala em comprar CDB de um banco menor, ou né, de um banco pequeno, ou de um banco médio, a vantagem de que quando você tem uma conta numa corretora é que você pode comprar esses CDBs pela corretora sem ser cliente do banco. Então, eu posso comprar um CDB de um banco que paga 120% do CDI. Você não precisa ter uma conta lá. De maneira alguma, não preciso ter uma conta lá. Então, assim, de novo, você manter seus investimentos em banco grande, está perdendo dinheiro. Furada. Tem os fãs aqui do Bitcoin. Será que dá para fazer comparação com o Bitcoin? Vou me comprometer. O Miguel Barreto, ele fala Bitcoin 900% em 12 meses. Aí o João Casanova fala que Bitcoin é conto de fadas, porque também tem isso. A gente está falando de investimentos mais conservadores, né? Porque se a gente for ampliar os ganhos, aí o risco é muito maior, né? Inclusive, esses dias aí eu dei uma entrevista sobre Bitcoins, mas uma visão mais geral. E a questão é o seguinte, quando você vê, isso acontece muito com bolsa, também
e também na renda fixa no Tesouro Direto. Então a gente olha lá o teu vizinho tendo um super ganho, um ganho turbinado. Ele enche a boca para falar, olha, eu tive 50% num ano. Né? Todo mundo sente aquela, poxa, o cara tá ganhando 50%, eu não estou aqui ganhando a poupança, estou ganhando CDB de banco grande, estou ganhando 7, 8%. Ah, eu também quero. Qual que é o problema? Aí esse camarada ele vai entrar para essas aplicações, seja Bitcoin, seja Tesouro Direto, seja Bolsa, quando os preços já estão lá em cima. Aí ele entra e aí ele pode ter uma frustração. Depois que todo mundo já contou que ganhou um monte, os preços já estão elevados. E aí pode ser que o mercado volte, todo mundo comece a realizar, e enfim, aí caia. E aí ou ele tenha ganhos, mas não tão expressivos, porque ele entrou num momento de alta. Então, acho que o grande segredo é você assumir talvez um pouquinho de risco. E o difícil, né? Saber qual é o momento de baixa e qual é o momento de alta. Só acompanhando e assistindo o programa aqui com você. Lendo todos os artigos Infomoney, os programas daqui, esse aqui também, já vai ter uma boa noção. Você falou de corretora, de não ir atrás do banco. A gente teve, na última semana a gente falou de como começar a comprar Tesouro Direto, que não era em banco. A gente recebeu uma dúvida relacionada a isso. Aliás, nós estamos ao vivo no Facebook. Se vocês quiserem mandar sua pergunta agora para o Alan Gani, vocês podem mandar. Se não, pode mandar para dúvida@infomoney.com.br, que eu também separo aqui umas dúvidas que chegam por e-mail para ele. E aí, a Anália Marconsim, ela fala que queria mais informações a respeito da aplicação, que ela foi até o banco e a gerente disse que o correntista tem que fazer diretamente, que não é através do banco, que é isso que a gente está falando sobre Tesouro Direto. E ela está pedindo um passo a passo para fazer essa aplicação. Então, vamos retomar um pouquinho, porque eu acho que alguns leitores ainda ficaram com dúvidas. Então, o que eu faria no lugar dela é, primeiro, entra no site do Tesouro Direto ou dá um Google, depois, próximo programa, eu posso disponibilizar o link, mas não é difícil de achar, Verusca. E veja lá a tabela com as taxas cobradas pela corretora, as taxas de custódia. Muitas corretoras não cobram mais taxas de custódia. Escolha por uma corretora que tenha credibilidade e zero taxa de custódia. Essa é a dica que eu dou para ela. Escolher o que ela vai fazer, entra no site da corretora ou liga, ela vai abrir a conta dela em 2 horas. Né? Dependendo da corretora, em 2 horas. Ou até menos, ou até menos. Porque hoje as coisas estão tão fáceis. Você online. Envia o e-mail com foto do documento. Isso, acabou. Abriu a conta, ela vai ter uma pessoa que é responsável, ela vai falar, eu quero operar no Tesouro Direto. A corretora, ela já vai ter o contato com a corretora, a própria corretora já vai pedir uma senha para habilitar para que ela opere no Tesouro Direto. Acabou. Ela entrou no site do Tesouro Direto, vai ter novo investidor, colocou a senha, o primeiro acesso, acabou. Ela já pode começar a fazer compras. Ela pode fazer compras pelo Tesouro Direto, pelo próprio site do Tesouro Direto, ou pela corretora, se a corretora for um agente integrado. Como é que eu sei se a corretora é um agente integrado? Tem esse nome, agente integrado. Pelo próprio site do Tesouro Direto, onde eu falei que dá para ver as taxas cobradas pelas corretoras, ali também dá para saber se a corretora é um agente integrado. Se ela continuar com dúvida, manda de novo que a gente responde. E a maioria das corretoras hoje, elas não cobram. Para Tesouro Direto, elas não têm cobrado, são só o 0,3% do programa. Né? Exatamente. Você vai ter lá 0,30 ao ano da BMF Bovespa. Isso sempre em qualquer corretora vai ter. Sempre. Isso aí é padrão para todas. Agora, hoje, muitas corretoras não têm mais essa taxa de custódia. Então, é super simples. Escolha a corretora, entra no site da corretora, abra a conta na corretora, dá para abrir online, dá para ligar, enfim, o jeito que ela preferir, e solicite para a corretora uma senha para se habilitar, né? Peça para ser habilitado para operar no Tesouro Direto. Tá? E aí acabou. Depois a gente pode fazer um programa onde eu entro no próprio site, mostro onde que eu entro, como que funciona,
né? Como é que eu compro? A gente Mas pode uma fazer vez isso que daí. você tenha a senha, é bem parecido com o que a gente tem com os bancos online. Quando você vai fazer uma transferência, Nossa, um pagamento, você coloca ali a sua senha, que no caso do banco é a sua conta, mais a sua senha, e você vê quanto você tem de saldo, vê todas as suas operações ali. O que você já fez e o que você pode fazer é parecido, né? Exatamente, é super intuitivo, então bem tranquilo. Tá. Tem um pessoal aqui também perguntando, falou que a maior dúvida é justamente como começar a aplicar e como saber que a corretora é confiável. Tem um pessoal até perguntando sobre o nome de corretoras, a gente não pode, né, indicar uma corretora específica, mas como saber se aquela corretora é confiável? Como escolher? Porque você vai ter uma lista ali no site do Tesouro, aí você tem várias que não cobram, e aí dentre essas, qual que eu escolho a melhor? Então, eu vou falar o seguinte, se eu falar assim, carro que não quebra, eu não vou fazer propaganda. Mas tem uns carros que não quebram, mas todo mundo sabe quais são esses carros que não dão problema de mecânica. Se eu falar assim, celular que funciona, que não dá dor de cabeça, todo mundo sabe aí quais são as marcas desses celulares. Sim. A mesma coisa com corretora. Então, converse com as pessoas que já investem, entre em fóruns na internet que você vai ter uma boa ideia, né? A marca, a reputação, ela aparece naturalmente. Então a gente já vai saber quais são essas corretoras. Sempre aliando a credibilidade da corretora com a taxa cobrada lá para operar no Tesouro Direto, se a intenção é, claro, Tesouro Direto. Então tem corretora, taxa zero. Entrou no site, viu? Ali as duas coisas, essa é a recomendação que eu dou. Certo, tem mais perguntas aqui. O Sérgio Rodrigues quer saber qual o melhor papel do Tesouro Direto para médio prazo, que ele diz que é de 6 meses a 2 anos. Pois é. Sérgio? Sérgio, não tem melhor ou pior. O que tem é mais ou menos risco. O que eu recomendo para o Sérgio é buscar aquela matéria que você fez, Verusca, o programa que a gente fez, onde a gente colocou a tabela com o risco de cada papel, que era uma classificação de risco lá. Sim. Posso até, eventualmente... A gente responde com o link desse programa. A gente passa para ele ali, ele vai ter uma boa ideia. Porque ali diz o seguinte, né, só para ele entender a tabela, a cada 1% de variação na taxa de juros do papel, o preço do papel vai variar aí. Tem a ver com o objetivo dele também, né? Que ele não colocou aqui. Também tem a ver com o objetivo, se ele quer realizar antes, se ele quer carregar até o vencimento. Então, é complicado responder essa pergunta. Não dá nem para dizer um favorito seu nesse período, só para ele ter uma resposta mais imediata? Ele quer para 2 anos. 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos, pega uma LFT, pelo que eu estou entendendo, né? Porque daí ele não corre o risco de uma alta da taxa de juros, de voltar à taxa de juros numa LTN 2023 já é um prazo mais longo. Então, e poderia ter essa perda, eu recomendaria uma LFT. Já que ele quer 2 anos, me parece que é uma aplicação mais conservadora, o que é bom, ele está ganhando aí o que dá um pouquinho mais que os 100% do CDI. Sem correr o risco da Bolsa. Sem correr o risco da Bolsa. E nem com a flutuação aí maluca do Bitcoin, que o pessoal está até apontando aqui. Que teve um período que caiu 40%. Então depende muito do qual fotografia que você pega. Exatamente, né? Eu vi lá o meu vizinho ganhando 100% no Bitcoin. Não, agora todo mundo quer ficar rico. Agora todo mundo quer todo comprar. Mundo quer ficar rico assim, né? Então não tem assim, soluções ela pode milagrosas. Até valer a pena, mas a gente não está falando mal exatamente do investimento em Bitcoin. Mas normalmente o que a gente tem de perfil aqui para o nosso programa são os investidores mais conservadores, ou quer começar a arriscar um pouquinho, colocar o primeiro pé ali no risco. Então o Bitcoin ele já é um pouco mais arriscado, é para quem já entende mais do mercado, já está acostumado com risco. Porque assim, o que eu acho que as pessoas confundem muito, Verusca, é assim, bom, eu vou entrar no Bitcoin, como o meu vizinho ganhou 50%, 100%, 500%, que seja, eu também vou ganhar. Não necessariamente. Talvez você ganhe, mas talvez você perca 30%, 70%. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer com o preço
lá na frente. E quem está acostumado a investir em renda variável e entre o Bitcoin está acostumado e sabe desse risco, sabe que ele pode perder. Beleza. Não coloca todo o dinheiro lá, né? Eu acho que a regra é assim. Quer investir em Bitcoin? Ok, desde que eu esteja muito consciente dos riscos, topo correr o risco. E 2, rentabilidade passada não significa que você vai ter rentabilidade. Isso vale para todos os investimentos. Todos os investimentos. Tem mais gente perguntando aqui da sua explicação sobre como começar, né, o passo a passo. O Breno Escárdua quer saber se as corretoras têm fundo garantidor de crédito. As corretoras? O risco não é da corretora, Breno. O risco, na verdade, é do Tesouro. Então, quando você compra um título do Tesouro, se a corretora quebrar, não tem problema, porque você é dono lá do papel, ele está no seu CPF. Então, fica tranquilo. O seu risco aí na corretora é se você deixou o dinheiro parado na conta da corretora, não está em nenhum ativo e a corretora quebrou. Aí não tem fundo garantidor de crédito, você perdeu o seu dinheiro. Por isso que é sempre interessante você manter aplicado. Não deixar lá, até porque o dinheiro parado não vai estar rendendo nada. Exatamente. Mas o FGC, então, é de acordo com a aplicação, não a corretora. Então, o CDB, ele tem a garantia do FGC. O Tesouro Direto é a garantia ao país, né? Quer ver? Eu vou dar acho que um exemplo para fechar. Eu comprei um CDB de um banco pela corretora que pague 115% do CDI. A corretora quebrou, não tem nenhum problema porque eu sou dono daquele papel. Então, né, o banco não quebrou, quem quebrou foi a corretora. Eu continuo dono daquele papel que paga 115% de CDI e vou receber o dinheiro normalmente. Agora, uma outra situação. Eu comprei um CDB que paga 115% de CDI, o banco quebrou, não a corretora. Agora o banco quebrou. Quem vai me garantir? Como você falou, o FGC. Por quê? Porque o FGC está garantido a aplicação financeira, o risco da aplicação financeira, o risco de crédito de CDBs de banco, né? LCI, LCA e CDBs de banco. Então, certo? o FGC, só para deixar claro, é de acordo com a aplicação, o tipo de investimento. Não Exatamente. é uma corretora tem ou não, né? Isso não é um Não. mérito da corretora. O Fábio Abrat pergunta, e a poupança? Morreu mesmo ou ainda é opção? A poupança está meio morta já faz um tempo. Eu acho que você vai conseguir aplicações melhores em outros papéis do que na poupança. A poupança hoje paga aí 70% da taxa Selic mais a TR. A TR é uma taxa muito baixa, então no próprio Tesouro Direto ou em CDBs de bancos médios e bancos menores, que eu vou trazer a rentabilidade deles no próximo programa, vai ganhar da poupança. Então, acho que seja uma aplicação financeira interessante. Então, mesmo Fuja a da Selic, poupança né, também. que você pode tirar a qualquer momento como a poupança, porque também às vezes é uma preocupação do investidor ter um dinheiro que, se acontecer qualquer emergência, ele consiga tirar sem perder dinheiro, sem perder rentabilidade. Isso. O Tesouro Selic, você até, depois eu posso explorar isso num outro programa, né? Você pode ter um pouquinho de penalidade, porque você tem ali um prêmiozinho, um desconto, que a gente chama de ágio ou deságio, mas é muito pequenininho. Então, essa penalidade, se ela ocorrer, ela vai ser pequena. E outra coisa, Verusca, essa penalidade ela acaba sendo menor à medida que o tempo passa. Por quê? Porque eu fui acumulando juros. Como o mercado financeiro gosta de falar, eu fui acruando juros, né? Então, à medida que eu incorporei esses juros, quando o tempo passar mais, eu estiver já mais próximo aí do vencimento, essa penalidade vai ser cada vez menor. E mesmo assim ela é muito pequena. Por isso que ele é o mais conservador. Então, quem está com dinheiro na poupança viu a gente agora e descobriu que a poupança está morrendo em questão de rentabilidade. Esse é o mais indicado. Vai para o Tesouro Selic. Tá. O Iago Leandro Santos, ele está perguntando sobre papel que paga juros semestrais, se ainda vale a pena, se vale ou não, ele quer saber os motivos de por que vale. E o objetivo é conseguir uma renda extra. Qual que é o melhor investimento para quem quer isso? Não é para aposentadoria, é uma renda extra. Pelo que eu estou entendendo, ele quer uma renda extra para consumir, né? Eu acho que ele está... Porque é o seguinte, se ele pensa em simplesmente comprar o papel para carregar até o investimento ou para fazer especulação, né?
apostando para onde vai o preço do papel e ter o ganho turbinado, eu prefiro papéis sem cupom. Sabe por quê? Porque o cupom você tem um problema que na hora que você recebe o cupom é aquele juros intermediário pago a cada 6 meses. Que são esses juros semestrais que ele está falando. Exatamente. Você vai ter o problema de reaplicação do cupom. E quando você for reaplicar o cupom, não necessariamente você vai reaplicar na mesma taxa de juros que você contratou lá atrás. Então fica mais complicado, né, até para calcular a rentabilidade. Agora, onde é que eu acho interessante comprar papéis que pagam cupom? Para complementar uma renda, mas que eu vá usar essa renda para gasto. Então, por exemplo, eu quero ter R$480 a cada 6 meses, sei lá, um gasto extra aí. Né? Quero ter essa renda e eu quero garantido R$480. Ok, então eu vou comprar 10 NTNFs, porque a NTNF ela paga um cupom de R$48,80. Então, R$48,80 vezes 10, né? Até lá, 488, né? Um pouquinho mais de 480. Então, eu vou comprar uma NTNF, certo? Eu vou complementar minha renda. Se eu quero complementar minha renda e que esse cupom, esse juros intermediário, ele seja também corrigido pela inflação e não afete o meu principal, eu vou para uma NTNB, que é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então eu penso assim, em papéis que pagam cupom Verusca, seja pré-fixado ou seja pós-fixado em IPCA, ele é interessante se você pensa em complementar a tua renda, mas não para investimento. Quer dizer, eu quero complementar minha renda para um gasto e mantendo o meu principal. É mais por aí que eu penso. Como se você tivesse ali um outro emprego, um bico, alguma coisa que vai te dar um dinheiro a cada 6 meses para complementar ali seus gastos, o seu consumo. Eu deixo o meu principal garantido, está aplicado, e aquele cupom eu posso complementar os gastos. Isso. Eu vejo mais. Senão, vai para um papel que não tenha cupom. O Renato Pauludetti entrou agora perguntando isso também do IPCA e juros semestrais. Renato, ele acabou de explicar sobre isso, não sei se você pegou a explicação toda, mas se não, o vídeo vai ficar aqui disponível no Facebook e também na home do Infomoney, aí você pode pegar ela inteirinha depois. O Tiago Gomes quer saber a diferença de a diferença de comprar o título Tesouro Direto com a senha direta no site do Tesouro ou a compra através da corretora, que era o que você estava explicando. Nenhum. Comodidade, o que ele achar mais fácil. Não tem diferença, ele não Nenhuma vai de taxa, ganhar mais dinheiro, não, ter mais risco. Não, comodidade. Simplesmente, se ele gosta mais lá do layout da corretora. Sim, que ele achar mais fácil, né? Do site, comodidade. O Júnior Cavalcante quer saber se existe algo que renda mais que a poupança, porém tenha a mesma segurança. Qualquer papel do Tesouro. E aí, entra o que a gente estava falando do Selic, que tem a vantagem da poupança dele poder tirar a qualquer momento e praticamente não ter perda, ou talvez não ter perda nenhuma, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. O pessoal pergunta do pré-fixado ou pós-fixado, a Maria Martinha Salles. Então, depende do risco, do apetite a risco dela, né? Porque também vai depender, como é que ela chama? Maria, vai depender do prazo também. Eu acho legal ela dar uma olhada, acho que foram uns 3 programas atrás que a gente fez, 3 mais ou menos, não foi? Umas 3 semanas, 2 ou 3 semanas, por aí. Seria legal ela recuperar aquela tabela onde eu mostro o risco de cada papel. A gente vai colocar aqui para vocês. Tem muitas perguntas sobre isso. Grosso modo, para um mesmo período, Maria, um pré ele tem mais risco do que um pós. Agora, o período, né, o prazo da aplicação financeira, ou seja, o vencimento do título, vai interferir no risco. Então, eu posso ter um pós-fixado IPCA com mais risco do que um pré-fixado. Isso pode acontecer, né, as tais das NTNB principal longas, né? Então isso pode acontecer. Eu acho interessante ela ver isso. Agora, se ela quer carregar até o vencimento e não quer tomar susto com a inflação,
Eu tenho medo da inflação. Se chegar a 10% de novo e ela ficar despreocupada... Vai num pós-fixado. Vai no NTN-B 2024. Sabe por quê? Porque se no pré, vamos supor, eu comprei hoje a 9, né? Eu estou aí com uma expectativa de inflação de 3, uma conta aí de padaria, 9 menos 3, não é assim exatamente que a gente faz essa conta, mas é uma aproximação. 9 menos 3, 6% de juro real. Imagine que a inflação volte aí para patamar de 7%. Eu estou a 9, 9 menos 7, 2% de juro real. No outro não tem esse problema. Por quê? Porque ele está atrelado ao IPCA. Se o IPCA subir, ele também acompanha. Se der 20% de inflação, ela ele tá vai protegida. pagar 20% mais 4, 5, depende do que está hoje. Perfeito, né? É um bom hedge contra a inflação, uma boa proteção contra a inflação. Sim, vamos à nossa última pergunta de hoje, mas vocês podem continuar mandando que ele responde no programa da próxima semana. O Reinaldo Moura pergunta se tem um valor mínimo ou máximo permitido para o Tesouro Direto. Tem um valor mínimo, também tem um valor máximo. Isso ele vai encontrar, valor máximo por mês. Tá? Agora, você tem um valor mínimo que você encontra no próprio site do Tesouro Direto. Se ele for lá em títulos à venda, logo ali vai ter uma coluna falando do... Vou até olhar aqui para a gente resgatar a lá. notícia de hoje do Tesouro Direto. Valor mínimo para cada papel. O mínimo que você tem que ter para poder aplicar aí, ó. Perfeito. A gente tem o Tesouro IPCA, NTN-B para 2045 com R$31, que é o menor aqui para hoje, né? Porque ele varia, tem a cotação um pouco parecido com a Bolsa, não aquela variação tão forte. Mas assim, o mínimo aqui de cada papel está variando entre R$31 e R$44, que é para você comprar um pedacinho. Um pedacinho. Né? Em vez de comprar aquele lanche lá que você ia comprar, guarda, olha, come em dependendo casa, da lanchonete, está saindo mais barato entrar no Tesouro E você vai Direto. multiplicar o seu ganho, vai poder comprar vários lanches. Então, guarda um pouquinho e invista, que vale a pena. Certo. Boa sorte na sua palestra aí, vai levar conhecimento para os empresários, né, que no fundo acabam tocando a economia brasileira. E quem vai ficar aqui órfão um pouco na quinta-feira das suas informações, você tem um conteúdo específico para quem está começando, né? Exatamente. Então, eu tenho um curso Tesouro Direto com ganhos turbinados. Tudo que a gente fala aqui no programa semanalmente, a gente vai além nesse curso e a gente entende a fundo todos esses temas abordados no programa aqui com a Verusca, né? Vocês vão aprender a calcular a rentabilidade, a precificar, a fazer projeções de taxas de juros. Claro, tudo isso para uma decisão mais embasada. O curso é Tesouro Direto com ganhos turbinados, que você acha aí no XP Educação, o Infomoney Educação, está lá na plataforma. Muito obrigada mais uma vez, a gente se vê na próxima semana. E obrigada por vocês aí, essa audiência aí num dia excepcionalmente na segunda. Obrigada pelas perguntas. Nós vamos exibir mais uma vez o programa na quinta-feira, às 14h, mas aí não vai ter a participação de vocês ao vivo. Mas quem ficou com dúvida pode mandar um e-mail para duvidaimtv@infomoney.com.br, que eu trago aqui para a próxima semana, que ele já prometeu aí uma comparação com CDBs de bancos pequenos, né, que pagam um pouquinho mais. E talvez até eu boto lá quanto que deu o Bitcoin. O Bitcoin, o polêmico Bitcoin. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.